O que causa estresse no ambiente escolar? Descubra nesse vídeo os principais fatores sobre estresse no ambiente escolar, como ele afeta o processo de aprendizagem e como lidar com cada um deles. Meu nome é Wesley, sou palestrante e você é muito bem-vindo no canal Palestra para Professores. Bem, quais os principais fatores de estresse no ambiente escolar? São diversos fatores que afetam a escola e toda a estrutura envolvida no processo educacional. Para que nós possamos conseguir ser efetivos na solução e na resposta para essa questão, é necessário que a gente comece a analisar cada contexto. O contexto do aluno, do professor, da administração, da família e da sociedade no modo geral, certo? Mas basicamente, quando nós falamos de estresse na escola, eu escolhi 3 pontos, tá? Você não precisa concordar com esses pontos, mas você pode deixar o seu comentário aí embaixo nos comentários, né? Mas eu escolhi esses 3 pontos porque eles parecem ser um padrão quando o assunto é estresse no ambiente escolar. O primeiro dele é a violência, certo? O segundo, a pressão por resultados, tanto da parte do professor, né, e também do aluno, e a má administração. Esses 3 pontos são fundamentais para que a escola desenvolva, cresça. Eu diria que este é o coração do processo educacional. Por quê? Porque quando você entende a necessidade do seu aluno, a necessidade do seu professor e como isso tudo afeta, né, o processo educacional, você começa a compreender que questões sociais como violência, como pressão por resultados e a má administração, elas são o cerne dessa questão. E algumas pessoas podem questionar, mas como esses 3 pontos afetam o processo de aprendizagem? Muito bem, começando pela violência. Como professores e alunos vão aprender em paz num ambiente onde há guerra? Tá? Então é importante nós compreendermos o contexto em que a escola está inserido, de maneira que a gente consiga levar saúde para todos. Então é importante o poder público, trabalhando em conjunto com o poder civil, encontrar soluções para que a violência ela seja reduzida dentro da escola e fora dela, certo? Porque a criança que ela vai para a escola, o aluno que ele vai para a escola, ele se sente inseguro, o desempenho dele não vai ser positivo, certo? Da mesma forma como a má nutrição é também um estressante, né? E quando não atendido gera prejuízos, a segurança também. É preciso que a escola ela esteja protegida, ela esteja guardada. E a gente vê aí os altos índices de violência, né? Vira e mexe acontecem aí fatos muito tristes dentro do ambiente escolar devido à falta de segurança. Então é importante nós entendermos que a segurança ela é o primeiro ponto que não pode ser ignorado para a segurança do aluno e de toda a estrutura escolar, certo? Um outro detalhe importante é o resultado, a pressão por resultado. Ninguém consegue, ninguém eu generalizei, né? Mas é muito difícil você produzir bons resultados. Nem todo profissional produz bons resultados se ele for pressionado. Na realidade, o que deve ocorrer, na minha visão, é uma flexibilidade para que o professor consiga cuidar da sua saúde emocional, cuidar da gestão e da administração da sala de aula e poder ter um diálogo flexível com a administração. Não adianta você só cobrar o professor, cobrar resultados, sendo que o terceiro ponto, a má administração, não dá as ferramentas para que o professor se desempenhe. Inevitavelmente, quando isso não acontece, todos sofrem um estresse no ambiente. É óbvio que, como eu falei, há vários fatores, né? Porém, é preciso dar devida atenção para esses 3 pontos, porque eles afetam diretamente o processo de aprendizagem. Vou mostrar para você aí na tela uma imagem, provavelmente você já deve estar vendo aí, e nós vemos o seguinte, certo? Alguns especialistas acreditam que o estresse ele faz parte do processo de aprendizagem, certo? Mas isso também conflita com outros cientistas da educação que afirmam que o estresse é prejudicial, tanto para a memória quanto para os seus resultados, certo? Quando você percebe aí que o aluno no processo de aprendizagem ele estuda
Então ele faz a codificação do conteúdo que ele aprendeu. Depois, ao descansar, ao dormir, ele consolida, né? A mente faz todo esse processo, o cérebro faz todo esse processo de consolidação. Depois, quando ele acorda, há um processo de recuperação. A memória vem à memória todo o conteúdo estudado e na hora da prova, na hora do teste, esse conteúdo ele é atualizado. Se os alunos não passam por esse processo, peguei aqui o exemplo dos alunos, naturalmente o processo educacional ele está comprometido. Por quê? É necessário respeitar o processo no recebimento do conteúdo, bem também como na administração do mesmo, certo? Então, por exemplo, o fato do aluno dormir, isso é fundamental. Existem profissionais, alunos, né, professores que em provas viram à noite. Né? Se você pega aí os professores de cursinho, sabem muito bem do que a gente está falando. O aluno extremamente ansioso, ele passa horas antes da prova, né, estudando, causando uma pressão, não dorme, toma remédio, tomam ali energéticos para poder aguentar, e nós sabemos que o processo de aprendizagem, ele também acontece quando você dorme. Então é fundamental nós entendermos que o aluno, ele precisa de períodos de descanso para poder administrar bem esse conteúdo. Quando não acontece isso, há normalmente um estresse, né? Sem contar os fatores pessoais, que muitas vezes a gente não consegue separar. Na minha opinião, é impossível de você separar os fatores pessoais do ambiente em que você convive, em especial, no trato aqui especial, a escola. Então é preciso entender alguns detalhes básicos, como por exemplo, tanto professores quanto alunos, administração, as pessoas. Nós, quando falamos de educação, parece que é uma coisa muito mecanizada. Nós precisamos entender de pessoas. Primeiro ponto, precisam se nutrir bem. Imagine só o professor ou o aluno que não se alimenta bem. Às vezes os professores, na correria de preparar aulas, comem ali só aquele lanche, aquela friturinha e vai passando os dias assim. Não é à toa que centenas e centenas de pedidos de licença, professores, acontecem diariamente. Né? Basta você buscar aí na internet pedidos de licença. Existem transtornos que são causados devido à má gestão da vida. Né? Você acaba sofrendo danos mentais que refletem no seu físico. Então é importante uma boa nutrição, boas noites de sono. Né? Hoje, com a internet, a maioria das pessoas passam boa parte do tempo, né, nos dispositivos, e principalmente à noite. Né? Chega do trabalho cansado e aí quer um momento de descanso e vai continuar no celular. Isso afeta o nosso sono. Então é importante nós darmos questões, atividade física. Né? Como é importante você fazer uma caminhada. A OMS afirma que 30 minutos de caminhada 5 vezes por semana ou 1 hora de caminhada 3 vezes por semana já tira você do sedentarismo. Então são dicas que são fundamentais tanto para professores quanto alunos trazerem uma mudança de estilo de vida para que a escola seja impactada positivamente. E isso não é um assunto pormenor. Olha só esse artigo que eu peguei aqui. Ó. Diz assim, ó, há no Brasil uma grande prevalência de transtornos mentais entre os profissionais da educação, em especial os professores, aponta o Salão Internacional de Ensino em uma pesquisa que eles fizeram. Cerca de 22%, sendo que 15,9% dos que fazem acompanhamento psicológico regularmente, referindo-se aos professores. E 50% dos professores relataram sofrer de ansiedade, 31,8% de depressão e 18% de estresse. Então perceba, isso não é um assunto pormenor. É necessário que a gente entenda não só o lado mecânico da situação, mas tentar entender todos os causadores de estresse na sua escola, começando pelo aluno, o professor, a administração, como que a administração lida com tudo isso. Mas é preciso entender que há um lado humano, o lado da saúde, o lado do bem-estar, o lado de tornar o ambiente, fazer com que o ambiente se torne aprazível, agradável. E o ambiente, não me refiro só às paredes, eu estou falando de você professor, você aluno, pai. Então é necessário que haja uma conjunção de todas essas pessoas, uma junção de todas dessas pessoas, de maneira que cada um entenda o seu papel, o seu contexto e busque melhoria.
tá? Melhoria que eu digo individual, porque quando você melhora individualmente, inevitavelmente o ambiente ao seu redor começa a mudar. As pessoas começam a olhar a você de uma maneira diferente. Então é importante você dar atenção. Tem vários outros fatores, né? Se a gente for parar para pensar aqui nos tipos de violência, a gente vai encontrar o bullying, cyberbullying, violências sexuais que acontecem, né, dentro do ambiente escolar, violência psicológica, né, agressões. No entanto, se a gente consegue entender e moldar e melhorar o ser humano dentro do aspecto da qualidade de vida, a escola ganha. E o estresse ele tende a reduzir. Então, ou seja, é preciso ter períodos de descanso, é preciso ter momentos de lazer, é preciso praticar atividades físicas, é preciso buscar ajuda de um profissional no caso de transtornos de ansiedade em professores. É necessário que você busque a ajuda de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, né? É importante você entender que o resultado do estresse, na realidade o estresse, ele é a revelação de que algo não está bem em você. Então é importante todos nós, dentro do contexto escolar, compreendermos que para lidar com o estresse, é preciso descobrir o que está causando ele, tanto na sua vida quanto no ambiente escolar. Acredito que nós, né, conseguimos aí, de alguma forma, né, lançar um pouco de luz sobre esta questão. Eu aguardo os seus comentários aí embaixo, porque é importante a sua opinião para nós, de maneira que você entenda na sua visão, quais são os principais fatores. Coloca aí no comentário, se inscreva no nosso canal, bota aí nos comentários também dicas de assunto que você quer, dificuldades que você tem em sala de aula, você traz aqui para nós debatermos, conversarmos. Eu acho que eu acredito que a sua participação é fundamental aqui no nosso canal. Espero poder ter ajudado. Até o próximo vídeo. Forte abraço!